Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, mas que dessa vez teve um final um pouco diferente, um pouco melhor, digamos. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Erin Urquhart era uma jovem mãe solteira que vivia em Ontário, na Califórnia, e passava grande parte do seu tempo trabalhando. Na época, ela trabalhava como bartender em um restaurante de terça a domingo, e então, em um sábado, em abril de 2010, ela acabou conseguindo sair um pouco mais cedo do trabalho porque o movimento estava muito fraco naquele dia. Então ela ficou muito feliz pensando que iria para casa, descansar, ficar um tempo com o seu filho, porém não foi muito bem isso que aconteceu. Ela saiu do trabalho e foi em direção então ao estacionamento para pegar o seu carro e quando ela abriu a porta do veículo, ela foi abordada por um homem que ordenou que ela entrasse no carro. No início, assim que ouviu a voz do homem, a Erin pensou que era algum colega de trabalho dela fazendo uma brincadeira sem graça, mas logo que ela olhou para o homem, ela percebeu que não era ninguém que ela conhecesse e mais do que isso, o homem estava armado. Então ela percebeu que aquilo realmente era sério. O homem, como eu disse, mandou ela entrar no carro, ela não viu outra saída porque o estacionamento estava vazio, não tinha ninguém para ela gritar por socorro ou pedir alguma ajuda. Então ela entrou no carro, no banco do motorista, e o homem entrou ao seu lado no banco do passageiro. Nesse momento em que estava entrando no carro, a Erin percebeu que na verdade o homem não estava sozinho e tinham dois homens. Logo atrás desse primeiro que abordou ela tinha um outro homem que ficou observando a situação e meio que rindo, achando tudo aquilo muito bom. E então no momento em que ela e o sequestrador entraram no carro, esse outro homem não entrou, ele ficou no estacionamento e o sequestrador que entrou no carro junto com ela mandou ela começar a dirigir. O homem não deu nenhuma instrução de onde ela deveria ir, então ela começou a dirigir por uma rota que geralmente tinham várias pessoas, tinham viaturas de polícia, então ela pensou que seria mais fácil de ela conseguir alguma ajuda, mas aquele sábado estava realmente muito parado, então mesmo por aquela rota movimentada, não tinham tantas pessoas e ela não via uma maneira de conseguir ajuda. Enquanto dirigia o carro, a Erin ainda tentou conversar com o seu sequestrador, ela pediu para por favor ele deixar ela ir embora, que ele podia ficar com o carro e com todos os seus pertences, que ela não iria denunciar ele à polícia, então ele podia deixar ela ir embora tranquilamente, mas infelizmente a intenção do homem para aquele dia não era ficar com os pertences da Erin, e sim uma coisa muito pior. Depois de alguns minutos dirigindo, o sequestrador finalmente mandou a Erin parar o carro e estacionar no estacionamento de um restaurante, e naquele momento ela se sentiu um pouco mais aliviada, porque aquela área onde ele pediu para ela parar era mais uma vez uma área muito movimentada, tinham vários restaurantes, lojas e comércios, então geralmente tinha muita gente passando, mas naquele dia, como eu disse, não tinha tanta gente, e mesmo as pessoas que passavam não conseguiam perceber que tinha algo de errado dentro do carro, porque os vidros do carro da Erin eram muito escuros, então ninguém que estava fora conseguia ver que tinham pessoas ali dentro ou que algum tipo de crime estaria acontecendo. Assim que pararam o carro, então, o homem mandou a Erin passar para o banco de trás do carro. Ela passou então e se sentou no assento atrás do banco do motorista e o homem também passou para o banco de trás e se sentou onde geralmente o filho dela sentava ali na cadeirinha dele. O homem então ordenou que a Erin tirasse a roupa. Nesse momento ela percebeu as intenções do homem e começou a implorar ainda mais para ele não fazer aquilo, para ele deixar ela ir embora. Mas quanto mais ela implorava e chorava pedindo para que o homem deixasse ela ir, mais nervoso ele ficava e então ele começou a agredir a Erin enquanto mais uma vez ordenava que ela tirasse a roupa.
Com medo pela sua vida, ela então obedeceu, afinal de contas o homem estava armado. Ela tirou então as suas roupas. Ele então pegou o celular e começou a tirar várias fotos dela nua. Ele até mesmo dizia para ela fazer algumas poses e enquanto ela ainda chorava, ele até mesmo pediu para ela sorrir para algumas fotos. Ela percebeu que ele estava enviando essas fotos para alguma pessoa ali no celular dele. Ele enviava as fotos, dava risada, zombava com a situação, como se ele simplesmente não se importasse com o que estava acontecendo, não se importasse com o mal que ele estava fazendo a Erin e todo o constrangimento, sofrimento e medo que ela estava passando naquele momento. Depois então de tirar várias fotos da Erin, o homem começou a tentar cometer violência sexual contra ela. Ele ficou fazendo isso durante vários minutos, mas segundo ela, ele não conseguiu de fato cometer ali, o estupro por conta de uma impotência sexual. Depois, então, dessas tentativas não terem dado certo, o homem acabou ficando ainda mais irritado, mais nervoso e agressivo, provavelmente por conta disso, e começou a bater ainda mais na Erin com tapas e socos, sempre tratando ela muito mal, zombando da cara dela e também xingando ela muito. Em certo ponto, o telefone do sequestrador tocou e ele atendeu a ligação e a Erin percebeu que ele estava falando com aquele segundo homem que estava junto no momento do sequestro e que tinha ficado para trás lá no estacionamento e percebeu também que era para esse homem que o sequestrador estava enviando aquelas fotos dela nua. Os dois homens, mais uma vez, começaram a conversar sobre toda a situação em tom de deboche, faziam brincadeiras e faziam também comentários sobre as fotos da Erin que o sequestrador tinha enviado. Eles conversaram então pelo telefone por um curto período de tempo e quando o sequestrador desligou a ligação, ele mandou a Erin vestir as suas roupas que eles iriam para o deserto terminar tudo aquilo por lá. Nesse momento, a Erin ficou ainda mais apavorada e ela tinha certeza que se ela não desse um jeito de escapar dali naquele momento, provavelmente ela não terminaria aquele dia com vida. Ela então se lembrou que o homem estava sentado no lugar onde geralmente o filho dela se sentava, como eu disse antes, e como o filho dela era criança, naquela porta ela tinha uma trava no carro que fazia com que a porta não pudesse ser aberta por dentro, somente por fora. Mas do lado em que ela estava sentada não existia essa trava. Além disso, ela também percebeu que durante o momento ali em que o homem estava falando no telefone, ele acabou deixando a arma dele cair embaixo do banco da frente. Então, se tinha um momento que era ideal para ela tentar fugir, era aquele. Além disso, também para ajudar um pouco mais a Erin, o telefone do sequestrador tocou novamente e era mais uma vez aquele comparsa dele ligando. No momento em que o homem atendeu o telefone então, a Erin viu que aquela era a chance perfeita. Ela então, em completo desespero, abriu a porta do carro e saiu correndo desesperada, gritando, pedindo socorro pela rua em direção às lojas que eu falei que tinham ali perto. Ela chegou então até uma dessas lojas, conseguiu contar o que tinha acontecido e pedir ajuda e logo a polícia foi acionada. Enquanto isso, o sequestrador, também em desespero pela fuga da Erin, tentou ligar o carro dela para fugir do local, mas o carro dela também tinha uma tranca especial e então o homem não conseguiu ligar o veículo, então ele saiu e fugiu a pé, correndo mesmo. Porém, nessa ânsia de fugir do local, o homem acabou deixando dentro do carro os seus óculos e também a arma que ele usava, que estranhamente tinha o nome dele gravado. Assim que a polícia chegou no local, a coisa que eles mais estranharam foi esse fato de ter um nome gravado ali na arma. Isso porque isso era uma coisa comum entre os policiais. Eles costumavam gravar ali o nome deles em suas armas, porque se a arma fosse perdida ou alguma coisa do tipo, era mais fácil de depois ela ser identificada. E então, investigando mais a fundo, os policiais descobriram que, de fato, aquela arma pertencia a um policial chamado Anthony Orban. O Anthony foi encontrado pelos policiais naquele mesmo dia mais tarde em um estacionamento enquanto ajudava o seu colega Jeffrey Jelinek, um agente penitenciário, a consertar o seu caminhão. Ao ser questionado,
O Anthony disse que a sua arma tinha desaparecido dias atrás e que ele ainda não tinha reportado isso às autoridades. Porém, os detetives acabaram não acreditando nessa versão do Anthony, até porque os dois homens, ele e seu amigo Jeffrey, batiam com a descrição que a Erin havia dado à polícia sobre os criminosos, e os dois foram então levados para a delegacia. A Erin foi então chamada até a delegacia para fazer o reconhecimento e, de fato, ela disse que tinha certeza que aqueles eram os dois homens que tinham abordado ela no estacionamento e reconheceu o Anthony como sendo o que ficou dentro do carro com ela por mais de 1 hora. Depois, ela até disse também em entrevistas que no momento em que ela soube que os dois homens eram policiais, ela ficou ainda mais desesperada, com medo, achando que o caso dela seria abafado e que ela não conseguiria justiça, mas felizmente não foi isso que aconteceu. Os dois policiais foram levados sob custódia e em seus interrogatórios, os dois disseram que não conseguiam se lembrar de nada do que tinha acontecido aquele dia. O Anthony alegou ter bebido muitas bebidas alcoólicas em seu almoço e também disse que fez o uso de um remédio para a depressão, e tudo isso seria responsável pelo seu esquecimento. Esse mesmo remédio que ele disse que tinha bebido para a depressão também é um remédio conhecido por ter como efeito colateral a impotência sexual. E o homem que estava dentro do carro com a Erin realmente não tinha conseguido de fato cometer ali a violência sexual por conta de impotência sexual. Então, mais esse detalhe batia com a história da Erin. O Jeffrey, em seu depoimento, também ficou alegando que não se lembrava de nada, que tinha bebido muito, mas então, depois de muita insistência, finalmente ele cedeu, confessou tudo e entregou o seu celular para que os detetives olhassem as fotos que o Anthony tinha enviado da Erin. A galeria do Jeffrey estava cheia dessas fotos da Erin sem roupa, dentro do carro, uma foto pior que a outra, a Erin completamente desesperada nas imagens, então aquela prova era realmente irrefutável. Mesmo o Jeffrey tendo confessado tudo, o Anthony continuou dizendo que não se lembrava de nada. O interessante é que ele não negava que tinha cometido o crime, ele apenas ficava dizendo que não se lembrava de nada e, portanto, ele era inocente, já que ele teria feito tudo aquilo enquanto estava sob o efeito de remédios e de álcool. Todas essas desculpas do Anthony e também o fato de ele ficar se colocando como vítima na situação revoltou extremamente a Erin e os investigadores, é claro, mas o que mais revoltava era o fato de o Anthony ser responsável por investigações justamente de crimes sexuais na unidade em que ele trabalhava. Então ele investigava crimes sexuais, mas na verdade ele mesmo era um criminoso sexual. A esse ponto, a Erin já estava um pouco mais tranquila porque ela sabia que os envolvidos no caso já estavam presos e sendo investigados e logo iriam a julgamento, mas então, mais uma vez, a paz dela foi quebrada porque ela começou a receber telefonemas estranhos, muitas vezes até mesmo ameaçadores, e também começou a desconfiar que estava sendo seguida quando saía na rua. Ela começou a ficar com bastante medo de que pudesse ter alguma ligação com o outro crime, mas ela não sabia ao certo se tudo estava relacionado ou não. Entretanto, para os investigadores, tudo indicava que sim, já que o Anthony fez algumas ligações da penitenciária onde ele estava preso, e em uma dessas ligações, que eram sempre gravadas, foi possível ouvir ele dizendo a seguinte frase: "Tudo seria mais fácil se a vítima não estivesse mais entre nós." A partir de então, a polícia colocou a Erin no programa de proteção a vítimas e ela só teve notícias do Anthony em seu julgamento. 2 anos e meio após o crime, a Erin recebeu uma ligação das autoridades informando a ela que o Anthony e o Jeffrey tinham ido a julgamento e o Anthony tinha sido considerado culpado em 8 acusações criminais, entre elas sequestro, estupro e violência sexual.
O Jeffrey tinha aceitado um acordo onde ele testemunhou contra o Anthony e contou toda a verdade do que tinha acontecido, em troca de receber uma pena bem branda de apenas 5 anos. Na ligação, a Erin também foi informada de que ela poderia assistir à audiência onde seria lida a sentença do Anthony e ela também teria o direito de dar uma declaração durante essa audiência. Porém, quando o dia da audiência chegou, ela recebeu um outro telefonema das autoridades informando a ela que no momento em que eles foram buscar o Anthony ali na cela dele para levar ele para o tribunal, eles encontraram ele sem vida após ele tirar a própria vida. Entretanto, a audiência ainda ia acontecer, na verdade, ao que parece, ela já estava acontecendo, e então a Erin insistiu em comparecer mesmo assim ao tribunal para fazer a sua declaração, porque segundo ela precisava de um encerramento daquela etapa da sua vida. Na declaração, a Erin falou como se estivesse falando com o Anthony e disse estar muito desapontada com o que teve que passar, que após tudo que passou, foi diagnosticada com um transtorno de estresse pós-traumático, ataques de pânico e depressão. Porém, mesmo com todas essas dificuldades, ela disse que decidiu se levantar e não agir mais como vítima, assumindo o controle da sua vida novamente. Ela também disse que mesmo com tudo isso, ela perdoava o Anthony pelo que ele tinha feito. Nesse mesmo dia, a juíza do caso também revelou que se o Anthony não tivesse tirado a própria vida, a sua sentença seria de 82 anos de prisão, seguidos de outra sentença de 95 anos de prisão, ou seja, ele passaria o resto da sua vida na cadeia. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.